professor Galeno, estou gravando essa videoaula de matemática e essa videoaula aqui é uma aula de revisão que vai ajudar vocês aí no seu desenvolvimento. Vamos lá? Potência. Na matemática procuramos simplificar para tornar as coisas mais fáceis de fazer e de realizar os cálculos. E isso você já vem fazendo aí seu conhecimento matemático, né? Então não tem nada novo, né? Então você já vem fazendo isso já há um bom tempo. Então, por exemplo, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 é igual a 25. Então essa aí é a forma original. Tem como simplificar isso? Tem como tornar isso mais fácil? Tem. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a gente faz isso também no português, né? A gente coloca o V e o C para abreviar você. Então, tanto no português quanto na matemática, como na vida, a gente sempre procura simplificar as coisas. Nem sempre é verdade que não dá, né? Tem coisas que não dá para simplificar muito. Mas, na medida do possível, aquilo que a gente pode simplificar, vamos simplificar, né? Tornar as coisas mais fáceis. E a potência, ela veio para simplificar e tornar as coisas mais fáceis. Então, a multiplicação já deixou fácil. A potência, né? Cálculo de potência, ela deixou as coisas mais fáceis ainda. Pergunto, tem como simplificar mais? Sim, tem, né? Mas qual? O de adição ou de multiplicação? Lembre-se, né, que o de adição é a forma original. Resta apenas simplificar mais uma vez o de multiplicação. Então, ao você ver como a forma original não tem como mexer, mas já na forma que já está simplificada, sim, dá para alterar. Então, 5 vezes 5, ele é igual aí a 5 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é igual a 25. Pronto. Essa, pessoal, é a última simplificação, tá? Não tem mais. Não tem mais outra simplificação na matemática com esses cálculos aqui. Então, essa aqui é o 5 ao quadrado, você vai ver que é a última simplificação que foi feita. Não tem outra. Tem regras de simplificação da multiplicação para a potência. Vamos aprender aí os termos técnicos. Lembra-se, na multiplicação, esses números são atrelados chamado fator. E a operação desses fatores é igual ao produto. Então, fique atento a isso. Então, na multiplicação eu chamo de fator e o resultado eu chamo de produto. Na potência, o 8 é o fator que se repete. E o fator que se repete, chamamos essa repetição de base. E a quantidade que ele se repete, nós chamamos de expoente. E o resultado chamamos de potência. Então, esses são os termos técnicos, tá bom? Em dúvida, volta essa aula, né? E é bem simples, não tem muito o que confundir. Mas na dúvida, volta a assistir o vídeo novamente, com certeza vai te ajudar. Então, o 8 é o fator que se repete. Chamamos essa repetição de base. E a quantidade que ele se repete, nós chamamos de expoente. Certo? E o resultado dessa base com o expoente, nós chamamos de potência. Então, esse aí é o termo técnico, algo bem simples. Treinando aí potência. 5 vezes 5 é igual, tá vendo? A base e o expoente 2. Tá certo, é isso mesmo. E 5 vezes 6 é igual a base 5 na potência 1, expoente 1, tá vendo? Por quê? Porque ele só repete uma única vez. Normalmente, a gente só começa a colocar ali o expoente a partir do 2 e diante. Eu só coloquei um ali só para que vocês possam ter um entendimento. Então,
eu só posso simplificar uma multiplicação em potência quando os fatores forem iguais, unicamente nesses casos. Então, olhei ali o fator, né? 5, opa, ele é igual, então eu posso aí colocar um expoente 2, ou 3, ou 4, e assim sucessivamente, dependendo da quantidade que ele repete. Que vocês já viram isso também em outras aulas. Continuando, observações importantes. Todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então tá aí a tabela. Então 1 elevado a 1 é 1, 2 elevado a 1 é 2 e assim por diante. E quando um número é elevado no expoente 0 é 1. 4 no expoente 0 é 1. 1000 no expoente 0 é 1. Então é infinitamente, vai crescendo infinitamente e o 1 continua. Pode ser 5 no expoente 0 é 1, tá? 4 no expoente 1 é 4. É que repete ele apenas uma vez. E toda potência de 10 é igual ao número formado pelo logaritmo 1, seguido de tantos zeros quanto forem as unidades dos expoentes. Por exemplo, 10 no expoente 1. Então o zero repete apenas uma vez. O 10 no expoente 2. Então o zero repete duas vezes. O 10 no expoente 3. Então o zero repete 3 vezes. O 10 no expoente 4. Então o 4 repete aí. O zero repete 4 vezes. Então aí apenas uma ajuda, e até mesmo isso vai ajudar vocês numa outra aula que eu vou gravar aí sobre notação científica. Agora, aplicando o conhecimento. Em um sítio há 12 árvores. Então, olha só, em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos, certo? Cada árvore possui 12 galhos. E um galho só tem 12 maçãs. Quantas maçãs existem nesse sítio? Então, eu vou pedir para vocês fazer desde a forma original lá, né? Tenta fazer lá o 12 mais 12 mais 12 para você ver. Aí depois você vai passar pela primeira simplificação, que é a multiplicação, até você chegar na última simplificação, que é no cálculo de potência. Então, compare a agilidade que o cálculo de potência ele vai ajudar você a fazer 1000 vezes mais rápido do que a forma lá original ou do que a segunda forma simplificada. Então, a ideia da potência é você ganhar tempo. Você consegue resolver cálculos de uma forma mais rápida. Multiplicação de potência. Quando as bases são iguais, podemos simplificar, veja. Então, 8 ao quadrado vezes 8 ao expoente 1. Eu mantenho a base, tá vendo? A base é igual, mantenho a base e somo o expoente. Ou seja, o expoente 2 mais o expoente 1 igual a 3. Então, na multiplicação de potência, quando as bases são iguais, nós somamos elas, correto? Somamos o expoente e mantemos a base. E no caso de divisão de potência, então 8 ao cubo dividido por 8 ao quadrado. O que eu faço? A mesma coisa, eu mantenho a base. Só que aí, em vez de eu somar os expoentes, eu vou subtrair os expoentes. Então, o expoente 3 menos 2 é igual a 1. Correto? Então, bem tranquilo aqui. Próximo. Divisão de potência quando o expoente é um número negativo. Também tem esse cenário. Então, 8 ao quadrado dividido por 8 ao cubo. Então, eu vou fazer aquele processo normal, né? Eu vou pegar o expoente 2 menos o expoente 3, que o resultado vai dar menos 1.
E toda vez que você encontrar com expoente negativo, é necessário ajustá-lo conforme vocês estão vendo aí. Então eu vou colocar o número 1, fazer o sinalzinho de fração, né, embaixo, colocar o 8. Aquele número que estava negativo, o expoente que estava negativo, agora ele vai ficar positivo. E isso vai ajudar bastante, veja só. 8 ao quadrado é igual a 64, 8 ao cubo é igual a 512 e 64 dividido por 512 é igual a 0,125, que é exatamente igual aí a 1, certo? 8 no expoente 1, que é igual a 0,125. Então, na verdade, se tornou algo mais simples, né? Algo mais fácil de calcular, tá bom? Ficou aí exatamente igual. Continuação aqui é aquela tabela da base e dos expoentes. Então vamos começar aqui. A base 3 e o expoente 4. Vamos começar aqui da esquerda para a direita. Base 3, expoente 4 é igual a 81. Base 3, expoente 3 é igual a 27, que é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Na base 3, que é 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. 3 vezes 3, potência 9. E 3, a base 3 no expoente 1, que é ele mesmo, igual a 3. E quando a base 3 no expoente 0, igual a 1. Agora, quando a base 3 no expoente negativo menos 1, eu vou colocar 1 sobre 3. Correto? Quando a base for 3 e o expoente negativo menos 2, é 1 sobre 3 ao quadrado. Lembre-se, quando ele está negativo, a gente coloca 1 e ele vem para baixo positivo. Sai de negativo, ele vem para baixo positivo. E assim sucessivamente, aí, conforme vocês estão vendo aí. Tá bom, gente? E isso cresce infinitamente tanto para a esquerda, como cresce infinitamente também para a direita. Tá? 5, 6, 7, tanto positivo e negativo, aí vem. Então vai tanto para a esquerda infinitamente, como cresce também infinitamente, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então tá aí essa tabelinha, copia no caderno de vocês, com certeza vocês, quando precisar, vocês vão poder usar. Aplicando aí o conhecimento. Vejamos exemplo de cálculo de potência. Então 1,5 ao quadrado. O que eu quero dizer com isso? É que eu estou repetindo ele duas vezes. Como você já sabe, aqui é a última forma que foi simplificada. Aqui é a segunda forma, né, que é 1,5 vezes 1,5. E aí o resultado aí do produto, que é igual a 2,25. É isso que está acontecendo. Então, quando eu coloco menos 2, né, parênteses, menos 2 ao cubo, que é igual, eu estou repetindo ele 3 vezes, que vai dar um número aí, menos 8. Tá? Aqui é o caminho inverso. A mesma coisa acontece aqui, quando eu pego a fração e coloco ela na potência. Tá vendo? Em forma de fração. É como se eu estivesse colocando aquele duas vezes, aí eu faço a conta. Como é um cálculo de fração, também tem uma videoaula aí que vai explicar para vocês como trabalhar com frações. Adiantando aqui um pouquinho, né? Como é multiplicação, a gente multiplica direto. Então 3 vezes 3, 9 e 7 vezes 7, 49. Agora, aquele exemplo lá também de uma fração com na potência expoente menos 2. Eu tenho que fazer aqui a mesma coisa, colocar o 1, o expoente que está negativo e vem para cá positivo. Olha lá, 2, 7 ao quadrado dá 49, 9 ao quadrado igual a 81. Agora, aqui, vocês vão precisar fazer uma inversão, porque é 1
dividido pelo 49,81. Então é um cálculo de fração. Então, como é um cálculo de divisão, aqui tem uma situação. O 81 que está na sombra, ele vai para o Sol, e o 49 que está no Sol vem para a sombra. Também isso aí vai estar lá na videoaula sobre fração, tá bom, gente? Não se preocupe que vai ter um vídeo só sobre isso. Agora eu faço a multiplicação, né? O que estava dividindo, agora passa multiplicando. Então, 1 vezes 81 é 81, e 1 vezes 49, quando não tem nada, é como se tivesse 1, é 49 mesmo. Então, ficou dessa forma o resultado aí dessa potência, tá bom, pessoal? Ficou desse jeito aí. Um outro exemplo aí também, uma fração, ela já está negativa, né? Uma fração que ela vem negativa, menos 1/5 no expoente menos 3. Então, coloco 1, o expoente menos 3 ele fica, né, positivo, e a gente inverte. Então, 1 ao cubo é 1 mesmo, 5 ao cubo é 125. Observe que o número negativo continua, porque é negativo tanto para de cima, como o numerador, quanto para o denominador. Agora você já sabe que o que está no Sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o Sol. O 1 que está dividindo sobre essa fração, agora ele passa multiplicando. Então, 1 vezes, né, menos 125, ele continua menos 125. 1 vezes 1 fica 1. E menos 25 dividido por 1 é ele mesmo. Pronto, resolveu aqui. Ficou menos 125. Mas não se preocupe que vai ter aí um cálculo de fração que vai ajudar vocês a fixar bem esse exercício. 8 no expoente 0, só para relembrar, fica 1. Menos 2,6 no expoente 0 também é 1, né? Fica 1. Então não é porque tem vírgula ou sem vírgula, é 1, tá? Todo número, vamos dizer, quer natural, quer inteiro, quer racional, irracional, qualquer número real, todos eles vai ser 1. E 4 no expoente menos 3. Ótimo, vamos colocar o número 1. O 3 que está negativo, ele fica positivo. Aí fica aí 4 ao cubo é igual a 64. 1 sobre 64. Ótimo, até aqui tudo bem, tudo certinho. Vamos continuar. Agora, quando nós temos mais de um expoente ou mais de uma base, veja só. Então, 5 ao quadrado e tem um expoente 3. O que eu faço? Eu pego os expoentes e multiplico, tá? Que vai ficar 2 vezes 3 é igual a 5 no expoente 6. Então, professor, e se eu pegar o 5 ao quadrado, que dá 25, e pego o 25 no expoente 3, dá certo? Também dá certo, né? Então, esse aqui é só para a gente entender o que está acontecendo com esses expoentes aí. E quando nós temos duas bases? Então, aí é igual ao expoente, ele serve tanto para a base 1 como para a base 2. Aí fica 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Ele serve tanto para um quanto para o outro. Na divisão, ocorre a mesma coisa conforme vocês estão observando aí. Então, tem aí em seu caderno essas informações que com certeza vai ajudar vocês no cálculo aí de potência. Obrigado a todos e um bom